Olá, Vale-Tuders e discípulos de Odete Roitman e Maria de Fátima Ascioli. Estamos aqui, então, para gravar o segundo episódio do nosso podcast, que está disponível no Spotify e no YouTube. Nesse episódio, nós vamos falar dos 6 primeiros, como a gente combinou lá no primeiro episódio. Eu sou a Caca Farias. Eu sou a Lola. E eu sou a Jade. E aí, então, que a gente vai começar falando desses 6 primeiros capítulos sobre o contexto histórico que apareceu nesses capítulos. O que vocês sentiram, assim, que ficou mais característico que estávamos em 1988, que estava passando a novela? O que chamou a atenção de vocês, assim? Eu acho que o que chama a atenção, assim, que é 88, né? É que é uma fase politicamente conturbada. Não se fala exatamente disso, mas dá para perceber que é uma fase politicamente conturbada. É a final da ditadura, né? Recém ia ter a primeira eleição. Uma coisa que acontece na primeira semana. Tem a questão do pivete, o moleque, né, menor de idade, que assalta a Raquel, no Rio de Janeiro. E aí, assim, na época não existia Estatuto da Criança e do Adolescente. Tipo, criança e adolescente não tinha direitos, eles iam pra cadeia normal ali, né? E, inclusive, o Ivan fica com pena e tal, e daí não quer fazer a denúncia, porque fica falando, o pobre do gurizinho de 12 anos vai cair numa cadeia, vai ficar até pior do que ele já tá, né? O ensino fundamental não era obrigatório, enfim, então era... Não que no Brasil agora esteja tudo resolvido no sentido de proteção à criança, mas era bem pior, né? Sabe que o que me chama a atenção é não sei se é no primeiro ou no segundo capítulo, que a Raquel, ela tá indo para o Rio de Janeiro de ônibus, tá? Uma viagem super longa, e daí ela fica com muito medo do ônibus ser assaltado, né? Porque aquilo era... ainda acontece muito, mas era muito, muito, muito comum na época. Então ela bota uma pochete, ela cria um bolso falso, né? Coloca o dinheiro ali. Dentro da calcinha, ela faz. Ela costura na calcinha. Ela costura na calcinha. Então tem muito aquele medo, assim, de assalto. E aí acontece isso, né? Que ela só chega no Rio de Janeiro, marca ali uma bobeira, tem isso. Tem também a outra questão que a gente fala muito, né? Que aparece muito a corrupção na novela, e aparece a corrupção em nuances também, pequenas e grandes, né? E aí, por exemplo, a Maria de Fátima chega no Rio, e daí ela chega no prédio do pai dela, e daí pergunta pro porteiro, tá, mas para chegar aqui, passa pelo bairro tal? Ele fala, não passa. Então o taxista deu uma volta muito maior para justificar o valor da corrida ter ficado super caro. Daí ela vai lá e dá uma volta nele também, né? Tu fez isso comigo? Então olha só. As pequenas corrupções diárias. Aparece muito isso na novela, assim, né? E isso já desde o primeiro episódio, do primeiro capítulo, nessa primeira semana aparece várias vezes, e no primeiro capítulo já tem algumas situações desse tipo de coisa, assim. Isso chama bastante atenção. E uma coisa que eu acho que me marcou, assim, nesse primeiro capítulo, na primeira semana, foi que tá a Aldeide conversando com o irmão, com o Poliana, eles estão na cozinha da casa deles, e aí ela fala assim pra ele, troquei o preço, tirei a etiqueta desse produto e botei nesse, paguei mais barato, porque isso era uma coisa que acontecia... Acho que é o patê. Né? Exatamente, num patê, exatamente. Isso acontecia muito, o preço, não existia preço no código de barra, então as pessoas trocavam os preços no supermercado, tiravam uma etiqueta de um e no outro, e principalmente nesse momento em que as coisas oscilavam muito de preço. Um dia estava 20, e isso também mostra muito na primeira semana, principalmente na questão do aluguel, né? Eu me marcou também muito ela falando, custava 15 mil o aluguel, agora foi para 45 mil. Eu não lembro agora se era o aluguel ou a escola do filho. Mas eram assim, umas mudanças de preço, tipo, abruptas. Isso é muito daquela época do Brasil. Sim, inflação galopante. Assim, né? Eu estava assistindo esses dias Ana Maria Braga, e eles estavam entrevistando o ministro
da Fazenda, eu acho, quando foi instaurado o Plano Real, porque o Plano Real faz 30 anos esse ano, né? Completou 30 anos. E aí alguém comentou assim, nossa, aquela maquininha de botar, etiquetar os preços era o terror de qualquer pessoa, tu tinha que correr mais rápido do que a maquininha. Então, tem essas questões assim que a novela traz muito bem, né? E nessa primeira semana, o que vocês acham que chamou atenção, assim, de decoração barra figurino, assim, aquela coisa do suco dos anos 80, aquela coisa que fica marcada dos anos 80? O que vocês acham? Eu achei, primeiro que eu achei, assim, o figurino, no que a gente está vivendo hoje na moda, eu achei extremamente atual, assim. Tem muita roupa que, inclusive, e aí eu acho até engraçado falar isso, porque quando eu vi lá em 2020, algumas coisas eu gostei, mas não chamaram, até concordou, mas não chamaram tanto a atenção assim. Mas agora me chamou mais atenção nesses últimos 4 anos, porque tem muita coisa ali que tá vendendo nas lojas, exatamente aquela peça. Então, eu achei o figurino como um todo muito atual, muito atual. Mas a decoração das casas não. Eu achei a decoração é pesada, assim, sabe? E o que acontece? Como era uma novela dos anos 80, eu acho que pega muito aquela coisa que tu vê que é meio mal feito, assim, sabe? Tipo, não é um cenário belíssimo, com coisas perfeitas. Na casa, por exemplo, da Celina, né? Ali que é a casa riquíssima, a mansão. Quando na subida da escada tem uma parede de pedra. E aquela parede de pedra tem muito na cara que aquilo parece meio uma coisa meio isopor, assim, sabe? Então, tipo, isso chama atenção, mas não pelo simples fato de ser, obviamente, de ser anos 80, mas ser anos 80 na questão da teledramaturgia, de que não existia essa riqueza que se tem hoje para fazer cenários de uma perfeição que qualquer pessoa poderia viver naquele lugar. O que eu acho legal é que o que tem em comum entre as casas, independente da situação financeira das pessoas, é a samambaia, né? A samambaia é uma planta dos anos 80. Completamente. E voltou total. Samambaia Sim. Tá, você põe no Pinterest decoração de planta, qualquer coisa, a samambaia tá lá. Eu fiquei bem impressionada com a festa da Tomorrow, que eu acho que hoje em dia a festa da Tomorrow seria tipo o baile da Vogue, só que de baixo orçamento. E eles usam abadá, né? Tipo, para entrar na festa da Tomorrow tem que usar um abadá. Aí todo mundo com aquele abadá, assim, normal, a camiseta, né? E aí só a Solange resolve fazer aqui um amarradinho. Aí esqueci o colega, o roommate o Sardinha ficou, só tu que vai diferente, tal. Criticou a customização ali que ela fez da camiseta. Que hoje em dia tu vê, né? Tem essas peças de abadá, sobra só um pedacinho assim do abadá de tanta customização. Só o nome do bloco aqui, ó. Sobra só o nome. Gente, eu quero comentar com vocês duas coisas. A primeira coisa é do quanto eu acho incrível que eles tenham colocado essa coisa da camiseta, assim, porque a camiseta era o ingresso. Ela não era simplesmente um abadá, né? Um uniforme, era o ingresso. Então, aquela camiseta, tanto é que a Maria de Fátima faz o que faz para conseguir a camiseta dele. Que bom, como é que vocês conseguiram essa camiseta dela? Pois é. E a camiseta é muito feia, assim, eu pelo menos acho muito feia. Não tem nada demais daquele Tomorrow, porque, claro, né, não tinha muito recurso também para fazer. Eu fiquei tentando identificar o que era esse desenho na camiseta. Eu pensei que pudesse ser uma obra de arte, alguma coisa assim, mas eu só consegui identificar que diz 10 anos. Diz ali que é os 10 anos da revista. Anos da revista. Deve ser algum quadro da Heleninha. Pode ser, a Heleninha é artista plástica. E tem outra coisa legal que eu já tinha ouvido falar, mas enfim, eu não tinha parado para realmente prestar atenção, e dessa vez assistindo a novela de novo eu prestei, é que tem uma cena em que aparecem os autores da novela, né? Tem aí nessa cena da foto o Gilberto Braga, Leonor Basseres e Aguinaldo Silva. Então, eu já tinha reparado isso na primeira vez que eu assisti. Eles estavam na festa. Na festa da Tomorrow. Na festa da Tomorrow. E aí também, assim, na festa aparece muita gente que realmente era famosa, pessoas de verdade, tipo a Ibrahim Suede, que era o maior colunista de famosos, né? Então tem até uma cena com a Maria de Fátima e tal, e ele explica por que ele não tá com a camiseta.
Porque falam pra ele, mas você não tá com a camiseta e tal. Eu achei bem legal. Aparece ela ligando também, ela ligando para famosos, para socialites da época, né? Não, Gente, é muito e legal. falando ainda em decoração, quando ela fica hospedada no Copacabana Palace, eu ia falar sobre isso. O quarto que ela fica hospedada, gente, o que é aquele quarto? Eu fico pensando, gente, ela pagou uma nota preta para estar neste quarto no Copacabana Palace? Apenas para tomar um belíssimo café da manhã e para ter uma vista maravilhosa. Porque assim, quando eu vi aquela cena, e aí, assim, eu não sei se vocês repararam, mas ela realmente está naquele quarto, porque ela sai da cena que ela está sentada na janela com mar de verdade, não é um chroma key, não é uma mentira, é uma área ali de fundo, ela sentada na janela e ela já se atira na cama. Então, aquele era o quarto. E é um negócio assim, gente, imagina quanto custava para ficar naquele quarto nos anos 80. Se hoje já custava caríssimo, mas naquela época só as pessoas, tipo, né? Devia ser o valor todo que a Raquel tinha para chegar no Rio de Janeiro, que era 150 mil cruzados novos. Uhum. Uma coisa que eu gosto de Vale Tudo é que eles falam os valores. As novelas, depois de um tempo, pararam de falar os valores. É tipo assim, não fala, quando vai falar sobre um valor de algo, ou uma chantagem, alguma coisa, não se fala o valor. Em Vale Tudo, eles falavam os valores. Tipo, vendeu a casa por 3 milhões, a Raquel só tem 150 mil para passar no Rio de Janeiro. Eles falam os valores, né? Só que eu fui na internet e eu não consegui descobrir quanto que vale hoje em dia, tipo, 3 milhões. Mas eu fico imaginando o seguinte, eu fiz um cálculo mental que é, tipo, vozes da minha cabeça, né? Eu imagino que 3 milhões, tipo, aquela casa era uma casa no interior, na época Foz do Iguaçu ainda não era um boom, assim, de turismo, já era um pouco, mas não era como é hoje, né? E era uma casa simples, não era uma casa chique, uma casa rica. Então, eu imagino que deva ser algo, tipo assim, uns 300 mil reais, talvez. Sim. Hoje em dia. Eu imagino que seja mais ou menos isso. 3 milhões de cruzados novos deve equivaler a hoje em dia uns 300 mil reais. Foi o que eu imaginei, né? Porque manteve a Maria de Fátima por bastante tempo, ela levou era bastante dinheiro que ela levou, né? Ela pagou um monte de coisa, pagou a hospedagem dela no Copacabana Palace, ali algumas diárias. Agora ela pagou também o book. Ela pagou o book dela. Que custou 150 mil. Que custou 150 mil o book. E o que era aquele book, gente? Nas fotos, não, com cigarro. Gente, o cigarro. Sério, assim, essa coisa do. Isso, tem algumas coisas que são muito choques quando a gente vê coisas antigas, né? O quanto aquilo fazia muito parte da vida da gente e o quanto hoje é um negócio, tipo assim, meu Deus, isso é um horror. Uma afronta. Um absurdo, é inconcebível acontecer aquilo. E o quanto o cigarro estava circulando em todos os ambientes. Sim, a Heleninha fumando no consultório do terapeuta. Exatamente. É um negócio surreal. Agora, vamos comentar um pouco sobre as relações das pessoas, né? Eu acho que uma coisa que que salta muitos olhos é a relação da Raquel com o Rubinho. Porque eles são um casal ali que se separou por diversos motivos, e uma das razões... Bom, ele agride ela no primeiro capítulo, né? A gente não pode deixar passar isso. O Rubinho é um podre, né? Vamos combinar, o Rubinho não vale nada. E todas as oportunidades que ele tem, tá com ela, ele tenta pedir dinheiro para ela, né? Quando ele fica querendo depois que ela faça por qualquer jeito resgatar o dinheiro que a Maria de Fátima roubou dela na justiça, mas é porque ele tem interesse ali em pegar a parte do dinheiro para ele, evidente. E aí uma coisa que me salta os olhos, depois de toda essa situação que ele tenta pegar dinheiro dela, ela ainda comenta com a Fátima assim, teu pai tentou pegar dinheiro, tentou pedir dinheiro emprestado, sei lá, logo que o pai da Raquel morre. Ela até comenta com a Fátima, então ela tem consciência disso, ela não é uma ingênua nesse sentido. Não, e elas dão risada. Elas dão risada. E aí ela, quando chega na casa do Rubinho, ela faz café para ele, fala, não, eu faço um café para ti no instantinho, ela já quer limpar a casa, ela já quer fazer... Não só isso, ela faz café para ele, ela diz que quando ela tiver tempo ela vai fazer uma faxina para ele, e ela chega no outro dia, e aí
ela diz, eu vi que tem um mercadinho no caminho, eu vou lá, pego um café, um pãozinho e uma manteiga. Tu espera que a gente toma... Gente, mas sabe, eu tenho uma coisa para comentar a respeito disso, que é o seguinte. O quão impossível é pensar que uma pessoa que faz tudo isso, mas é um cara legal. É um cara legal. Ela defende ele, inclusive defende ele falando que a Fátima é malvada. A sociedade é a filha que vê o pai fazendo tudo isso com a mãe, um cara sendo do jeito que é e tal, a filha, tipo, com aquele pai, sabe? E a relação que as pessoas têm com ele, os amigos e tal. É super normal ele dever o aluguel, é super normal ele ser um cara que tá sempre bebendo, é super normal um cara que é o pai que é. Então, assim, é o pai que é, na verdade, é o pai que ele não foi, né? Porque ele exatamente. É o brigava, pai que não é, né? Brigava com a mãe na frente da Fátima, batia na mãe na frente da Fátima. Quando eles se separaram, ele simplesmente desapareceu e nunca apareceu nem para dar um dinheiro, nem para dar um carinho, nem nada. E ainda, quando ela vai falar que a Fátima vendeu a casa e levou o dinheiro, ele fala assim: mas a Fátima é assim, a Fátima sempre foi muito fria, muito estranha. Tipo, ele fala da Fátima como alguém ruim por natureza, sendo que a última vez que ele tinha visto, ela tinha 11 anos e tava, tipo, vendo a mãe ser espancada pelo pai. Então... Não, e a Maria de Fátima, a Raquel fala pra ela, porque você sabe, né? Eu admiro muito a relação que você tem com seu pai, porque eu nunca falei mal dele pra você, tipo, sabe? Como se isso fosse uma coisa, tipo, fantástica, espetacular, um negócio assim. Eu queria falar uma coisa, já que a gente tá falando de coisas, assim, que eram naturalizadas naquela época e hoje a gente já olha com outro olhar, eu queria comentar sobre a questão da Heleninha, que ela tá na clínica, e aí ela sai da clínica, né? Porque, enfim, ela é alcoólatra, ela realmente tem um problema muito sério de alcoolismo. São várias situações, né, que levam ela até aquele ponto de ela ir para a clínica, e eles comentam isso muitas vezes, a questão do irmão, a questão de que ela quase tocou fogo na casa com o filho dentro e tal. Então, são questões, realmente é um problema, né? E aí, só que me chama muito a atenção o quanto eles batem na tecla de que ela emagreceu 25 quilos. Ela emagreceu 25 quilos, ela está magra, ela está maravilhosa, ela emagreceu 25. Só que é isso, não é assim, ó, no dia que ela sai da clínica e as pessoas olham ela. Não, isso é, eles falam o tempo inteiro nisso. Sim, eles falam o tempo inteiro e repetem o tempo inteiro. Exatamente. Eu fiquei muito chocada. A tia Celina, o próprio mordomo, eu esqueci o nome dele agora. O Eugênio fica falando disso toda hora também. Eles ficam todos muito chocados, assim. Isso é a demonstração de quanto ela tá bem, né? Exatamente. Tipo assim, não. Exatamente. Ela tá curada, ela chegou magra. Curada do alcoolismo. Exatamente. Eles falam muito o tempo todo. E é uma justificativa para dizer que ela realmente melhorou. Tanto é que o Renato fala pro Marco Aurélio, tipo, não te preocupa, ela realmente tá bem, ela emagreceu 25 quilos. Como se isso fosse um atestado de melhora, realmente. E outra coisa que eu queria comentar também sobre da época é que coisas que pra gente hoje, bom, até entrou em desuso o que eu vou falar, o objeto que eu vou falar, mas o videocassete, né? Então tem aquela cena que o Afonso tá com a Solange ali na cozinha e dela fala: que barulho é esse? O Eugênio tá assistindo filme, ele ama filme antigo. E ele tá assistindo no videocassete, que a tia Celina deu um videocassete de presente para ele. Tem Nossa, mas naquela época, gente. Videocassete imagina, era um negócio... o valor. Exatamente, não era? O videocassete era um negócio assim... Naquela época, ninguém tinha. Eu não lembro de ninguém do meu entorno ter videocassete em 1988. O videocassete na época devia ser assim, tipo uma moto hoje em dia, para te comprar, assim, em comparação, né? Era uma coisa muito, muito, muito cara. A gente falou de decoração antes, e aí eu tava vendo as minhas anotações e lembrei que eu não falei de uma coisa que eu queria muito falar também sobre decoração, além do Copacabana Palace, sobre o apartamento do César. O apartamento do César é o apartamento mais estranho que eu já vi
na teledramaturgia, assim. Tipo, ele entra num quarto e fecha uma persiana daquelas aquelas cortinas, assim. E a banheira na sala. Uma banheira na sala. Muito bizarro. É que era um Não, e tem, apartamento tipo, um sofá muito verde, assim. moderno. Um negócio muito moderno. E aí tem umas coisas no chão que parecem meio que umas nuvens de isopor. É um negócio muito estranho, assim. Tu não Meio entende muito futurista. bem como ele funciona, né? É muito estranho aquele apartamento mesmo, é estranho mesmo. Uma coisa que eu queria falar era 2 coisas, na verdade. Primeira coisa, a relação com os empregados e empregadas, né? A gente está falando de uma época em que a classe média e até a classe baixa tinha empregados, né? Não existia nenhum tipo de direito trabalhista para empregado doméstico, não existia regime de horas, não existia nada. Era hoje em dia o que a gente chamaria de análogo à escravidão, né? Sim. E então, assim, a família lá do Ivan tem a empregada, eles ficam reclamando que ela não passou a roupa direito, que hoje em dia é tão difícil, porque o empregado não faz as coisas do jeito que a gente quer, nananã, né? Sempre aquela reclamação. No núcleo lá da Odete tem mais de um empregado, né? E aí, inclusive, a Celina, que é a tia boazinha, né? Ela também tem o mesmo discurso. O empregado hoje em dia é muito difícil. Uma empregada minha fez tal coisa errada. Ainda bem que eu tenho o Eugênio. Hã? Ela tá procurando uma cozinheira. Agora ela tá no período, ela tá procurando uma cozinheira. E aí, nossa, eu pago tão bem. E ela é uma personagem mais progressista na novela, né? Exatamente. Ela é a progressista. Eu me lembrei muito, fiz uma comparação mental com Succession. Não sei se vocês já viram Succession. Mas Succession fala sobre bilionários. E ali seriam os bilionários, né? Os donos de uma companhia aérea, né? Ela e a Odete. E eu comparei muito, assim, a Odete seria o Logan Roy, né? Da TCA. Que na verdade não é TCA, né? É o Star Roy, que é o TCA, é da Odete. E a Celina poderia ser a Nan Pierce, da companhia Pierce, porque é uma companhia que também é bilionária, também é controversíssima, mas tem um discurso progressista. Exatamente, então, assim, é um outro no discurso. fundo, é a mesma coisa, mas a roupagem, né? É outra. A Odete humilhará quando aparecer os funcionários enquanto vilã. A Celina humilha enquanto boazinha. Mais ou menos por aí, né? Sim. Não, e também... Vai, pode falar, Lô. Não, pode falar. Você ia falar que o núcleo mais pobre, que daí é Aldeíde, o Audálio, aquela galera lá, eles também têm uma relação assim com um empregado doméstico, mas daí é uma diarista, que é uma coisa mais comum com o que a gente vê hoje, né? Que as pessoas contratam diarista de vez em quando e tal, que é uma personagem que vai aparecer depois, ainda não apareceu, né? Não, eu ia falar que uma coisa que que fica bem gritante, essas relações trabalhistas daquela época, que não eram né? Que não dá para dizer que são relações trabalhistas, mas é a relação empregado com patrão, é o fato de que o empregado está servindo 24 horas. Eu só não vou te servir quando tu estás dormindo, e dependendo até que hora tu dorme também, porque se tu acordar 11 horas da manhã, eu já estarei te servindo, porque eu já acordei bem cedo e já vou estar na função, né? Mas aí o empregado, ele dorme na casa do patrão, e aí, por exemplo, eles chegam da festa lá da Tomorrow, e aí eles vão lá para casa da Celina. Do Afonso, da Celina. Isso, da Celina. E aí eles, né? E aí tem essa cena que a Cacá já comentou do videocassete e tal. E aí o Eugênio ouve que eles estão lá e já coloca a sua roupinha e já vai servir e já faz canapés para servir para as pessoas. Sobre o Eugênio, que eu queria comentar é que, além dessa questão dele estar 24 horas servindo como outras pessoas que aparecem na novela, né, outros empregados, ele tem uma questão também de pertencer à família. Então, tipo, ele vive muito para aquilo, né? Tem uma hora que ele fala assim, na época que que o seu Fobulano era vivo, que era o marido da Celina, a gente fazia reuniões 2 vezes na semana, não sei o que, servia um monte de gente. Ele não estava nessa reunião como convidado, ele estava servindo, e tem um orgulho disso, uma coisa. Me lembrou muito, a Jade falou de Succession, me lembrou muito Downton Abbey,
Eu acho que a Lola não viu Downton Abbey, mas tem um personagem que é um mordomo, que é o Jade, tu viu Downton Abbey, né? Eu vi. Tem Sim, o eu já Carson. saquei. O Carson de Downton Abbey é isso, é um mordomo que, assim, aquele orgulho, porque aquilo ali é a família dele. É muito engraçado que ele trata como família, mas aquela família até pode tratar ele como família também, mas gosta sempre de botar não, ele é um empregado que é como se fosse da família. Não é Sim, um clássico, um clássico. Né? É diferente a questão. Bom, mas então agora, para a gente já se encaminhando para o final, tem a pergunta que a gente sempre vai falar no final de cada episódio, que é: nesta semana, o que vocês acham que tinha que ser diferente? Ou não tinha nada, ou tá assim, tá tudo redondinho, perfeito. O que poderia ser diferente? O que vocês acham que no remake tem que ser diferente? Eu acho que a primeira semana foi muito boa, assim. Eu gostei, eu achei que foi muito redonda com o que a novela se propõe. Eu achei muito redonda. Eu acho que uma característica essencial de Vale Tudo é o dinamismo, né? É uma novela dinâmica, realmente não enrola, as coisas se desenrolam com uma velocidade muito grande, assim, bem diferente, assim, de outras novelas, né? Porque realmente as coisas acontecem numa velocidade incrível, assim, que por isso que ela é tão interessante e eletrizante, assim, porque acontecem muitas coisas, e eu espero que no remake ela tenha esse mesmo dinamismo. Claro que, assim, vão ter que mudar muita coisa em relação à passagem do tempo, né? Tem muita coisa que eu fico pensando, assim, como que seria hoje, que tem celular, tem mil coisas, entendeu? Vocês acham que não tem chance do remake ser nos anos 80 também? Acho difícil, eu acho que não, porque todos os remakes têm vindo com essa ideia de trazer para o tempo atual. É só tu olhar Pantanal, Renascer. Então eu duvido muito que eles vão fazer um remake se passando nos anos 80. Eu acho que vai trazer para o tempo atual. O que é um grande desafio para a escritora, né? Porque o Gilberto Braga, ele já morreu, ele faleceu, né? Então vai ser uma escritora, parece que vai ser um grande desafio para ela. Dias. Porque ela vai ter que traduzir essa novela para os dias de hoje. Eu sinceramente estou bem empolgada para ver. Tem uma coisa que eu acho que poderia ser um pouco melhor. Não sei se é no primeiro ou no segundo episódio, mas a Solange comenta que o Afonso voltou e que ela encontrou ele numa festa, assim. E aí depois eles se veem na festa da Tomorrow e se reencontram dela, falam, até achei que tu não ia lembrar de mim. Mas eu achei que não dá para entender muito esse interesse deles. Eu acho que isso tinha que ficar melhor amarrado, sabe? Tipo assim, ele tinha que não precisa aparecer, não precisa necessariamente aparecer, mas ela tinha que falar mais. Eu encontrei ele numa festa, ela fala que foi a festa do Ayrton Senna. Encontrei ele numa festa do Ayrton Senna e rolou um clima. Aconteceu alguma coisa. Ela só fala que ela conheceu ele, não teve nada. Então não justifica muito ele nunca ter esquecido dela. E já naquele primeiro encontro ele já ficar, tipo, louco por ela, aquela coisa. A história deles, aquele início ali, eu acho que não tem uma justificativa muito grande pro interesse mútuo entre eles, entendeu? Então eu acho que essa parte é uma parte que eu acho que podia ser melhor construída, sabe? Para ficar mais convincente, para fazer mais sentido, afinal. Depois, não vou dar spoiler, mas já é evidente que ele já tá super interessado por ela, né? Então, sim, é a única coisa dessa primeira semana, assim, que eu mudaria. O resto, pode seguir. Eu acho que assim, faz sentido para a história da Heleninha a forma como a família lida com o alcoolismo dela, que é uma forma disfuncional. Então faz sentido para o roteiro. Agora, eu acho que para mim o retorno da Heleninha da clínica é assim, um show de horrores, né? Tipo, absolutamente tudo errado. Todo mundo só comentando que ela emagreceu, dizendo que ela tem que ir numa festa que vai estar cheia de álcool, porque a prova de que ela se curou é ela estar no meio do álcool e estar negando o álcool que as pessoas oferecem. E que hoje em dia já se sabe que não é bem assim que funciona para que uma pessoa consiga se curar de um alcoolismo, que não existe cura, né? É uma coisa que vai ser manutenção pro resto da vida, mas eles têm essa ideia de que ela tá curada, de que tem que oferecer vinho para ela, de que ela tem que fazer uma entrada triunfal, ela é recebida com uma festa em casa, tipo, várias coisas que são completamente erradas, né? Mas que fazem sentido na trama, na real.
Porque a família ali é uma toxicidade só, né? Tipo, até a parte amável e querida da tia Celina é tudo muito controverso, né? Eu acho que essa questão pode ser abordada de uma outra forma, mas eu acho que se fosse a autora, eu não mudaria o fato de que eles colocam para baixo do tapete o fato de que, está ótima já, porque eu acho que isso está muito amarrado com as coisas que ainda irão acontecer, sabe? Exatamente. Faz muito Então, eu sentido acho para que a isso não trama, tem né? que. Eu acho que isso tem que realmente continuar sendo dessa forma. Eu acho que essa questão do peso, eu não colocaria isso. Eu diria, por exemplo, alguém fala, sua pele está ótima. Isso já é uma coisa que realmente a pessoa, né, passou por um período de sem álcool e tal. Então, assim, né? Não Eu precisa acho falar que do peso, fala da talvez pele, do cabelo. eu acho que talvez o que poderiam fazer para melhorar essa questão seria o seguinte: ter o profissional ali, o terapeuta, o psiquiatra dela, falando para a família o que tem que ser feito e a família fazendo tudo ao contrário. Ah, sim, daí fica bem estampadão na cara. Ficaria ótimo. Eu acho assim, também. Ficaria excelente. Eu acho que seria isso. ótimo. Porque daí, tipo, tu manda para o público a ideia do que é o certo, né? A ser feito para uma pessoa se recuperar de um alcoolismo, e tu mostra o quanto aquela família não está ajudando e está querendo fazer tudo ao contrário, porque acha, não, eu sei como é que tem que fazer e eu vou fazer desse jeito, sabe? Não, a família pode, inclusive, descredibilizar o psiquiatra. Tipo, tá, ele já cumpriu a função dele. Aí, tipo, sabe assim? Inclusive, a Heleninha dá uma certa descredibilizada no terapeuta, porque ele recomenda que ela fique mais um pouco, né? E ela resolve sair. Ele tá meio receoso dela sair da clínica. Ele não tá 100% seguro de que ela tá bem, assim. E ela não tá bem, né? Não precisa... Assim, a Renata Sorrah, maravilhosa atriz, dá pra ver claramente que a Heleninha está completamente perturbada. Então é isso, a gente se vê na próxima semana. Então, agora vamos ver do 7 ao 13, né? Vamos ver a segunda semana. Os próximos 6 episódios. Vamos ver os próximos 6 episódios. E a gente se vê na próxima semana, então. Um beijo, Vale Tuders, e até lá. Até a próxima!